Olá, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje eu estou aqui para mostrar para você uma ferramenta que pode te auxiliar quando você não sabe muito bem o que perguntar para um cliente para você poder escolher uma mangueira hidráulica. Bom, aqui na tela, como você pode ver, eu tenho um documento PDF, né? Um documento de uma página só. Esse documento aqui ele é bem completo e com certeza vai te ajudar no teu dia a dia ou a você se lembrar de algumas perguntas importantes que a gente precisa saber para poder recomendar e orientar os nossos clientes a terem o produto correto em mãos para poder instalar no equipamento deles. Vamos lá. Aqui no começo são apenas informações de cabeçalho mesmo, como se você quer uma proposta comercial, um pedido, informar a data, a unidade da Hansaflex da qual você está falando, número do cliente, informações de contato e quantidade. Mas aqui não é o foco do vídeo. O que é o foco do vídeo? O foco do vídeo é justamente explicar para você quais são as informações que a gente precisa para poder recomendar uma mangueira correta para a aplicação do cliente. Dados técnicos de aplicação são diâmetro interno da mangueira hidráulica em milímetros, diâmetro externo, fluido, lembrando, esse fluido é o fluido que vai passar por dentro da mangueira. Não estou falando do fluido externo. Em geral, a gente sempre entende que as mangueiras vão estar expostas à atmosfera. Mas, caso ela fique submersa a algum outro tipo de fluido, é bom você recomendar isso lá nas informações. Mas são casos bem raros de acontecer, tudo bem? Comprimento total da mangueira, conforme DIN 20066. Isso aqui eu já expliquei em um outro vídeo, mas traduzindo em miúdos, seria sempre o comprimento total da mangueira, de um terminal até o outro. A gente não utiliza comprimento de corte ou comprimento exposto de mangueira. Raio de curvatura. O raio de curvatura nada mais é do que a capacidade que uma mangueira deve ter de se curvar. Algumas mangueiras podem ser curvadas até um determinado tamanho, quando outras não podem. Então é bom você informar qual é o raio de curvatura que você precisa, em milímetros, para que a gente possa estar selecionando a mangueira correta. Temperatura do fluido, esse é o fluido que está dentro da mangueira, e depois a temperatura do ambiente. De preferência, temperaturas sempre passar em graus Celsius, tudo bem? Pressão máxima de trabalho, ou seja, a pressão que o equipamento efetivamente trabalha, e os picos de pressão. Picos de pressão são muito importantes de se saber se naquele sistema hidráulico você tem picos de pressão ou não, porque eles também devem ser considerados no dimensionamento de uma mangueira hidráulica. Então é bom você informar se tem ou não, ou se por acaso você ou o cliente que você está conversando, ele também não sabe, e informa que não sei. Isso vai deixar a gente mais atento ali a alguns detalhes que às vezes não estão tão à vista. Sobre movimento da mangueira. Movimentação forte, leve ou nenhuma. Essa movimentação, na verdade, o que a gente está querendo saber é se essa mangueira ela fica exposta a movimentos contínuos, como movimentos de flexão, de dobra, torção ou qualquer movimento nesse gênero. Se ela não tem nenhum tipo de movimento, é porque essa mangueira é estática, ou seja, ela fica sempre parada na mesma posição e não sofre nenhuma interferência de outra parte do equipamento, do qual vai fazer ela se movimentar ou, enfim, chicotear de alguma maneira, né? Local de aplicação. Pessoal, local de aplicação, eu estou querendo saber se essa mangueira vai na torre de uma empilhadeira, qual a função, se ela vai num cilindro de elevação, num motor hidráulico, ou numa caixa de transmissão. Enfim, eu preciso saber aonde que ela vai instalada, porque dependendo de cada local de aplicação, às vezes eu preciso colocar uma mangueira que de início não faria tanto sentido, ou às vezes a gente interpreta, pô, mas uma mangueira tão robusta assim? É sim,
Em algumas aplicações, às vezes por causa das condições de contorno daquele ambiente ou daquela aplicação que a mangueira está trabalhando, eu preciso colocar um produto, uma mangueira hidráulica que suporte aquela aplicação. Então, por isso que a gente sempre quer detalhes de onde ela vai instalada. E também saber qual é a máquina, marca e modelo. Por exemplo, uma empilhadeira modelo X da marca Linde, ou da marca Toyota, enfim, qualquer marca que tenha no mercado aí, né, que é o equipamento que a gente vai instalar a mangueira. Sobre os terminais. Tipo de terminal 1 e tipo de terminal 2. O que a gente precisa informar aqui é basicamente a sede de vedação ou padrão daquele terminal. Então, um terminal JIC com rosca 916, ou um terminal ORFS com rosca 1116, um terminal do tipo DKO para tubo 12, série leve, e por aí vai. A gente precisa saber quais são as terminações que estão na extremidade dessa mangueira. E marcar aqui se ele é um terminal reto, 45 graus ou 90. Caso não for nenhuma dessas opções aqui, você pode escrever aqui do lado que a gente entende também sem nenhum problema. E a defasagem. Se um dos terminais aqui for curvo, a gente precisa informar qual é a defasagem desse terminal em relação à mangueira ou em relação ao outro terminal, caso os dois terminais sejam curvos. E material, saber se o material que vai nos terminais é em aço carbono, inox ou latão. Por último, mas não menos importante, os acessórios. Os acessórios, a gente colocou algumas referências aqui, mas podem existir outras. Mas, por exemplo, espirais, plásticos, metálicos, proteções térmicas, contra abrasão, acessórios como flanges, O-rings, conexões, adaptadores e assim por diante. E se por acaso tem alguma informação que você entenda ser relevante, como por exemplo, essa mangueira hidráulica vai ser instalada num ambiente controlado, num ambiente à prova de explosão, ou ela vai ficar em um ambiente esterilizado. Qualquer informação que você acredite ser importante, que deva ser mencionada, que não foi relacionada no questionário, por favor, sempre informe. Informação demais não é problema. O problema é ter informação de menos. E com esse questionário aqui, muito provavelmente a gente vai conseguir indicar qual é a melhor mangueira hidráulica para aquela aplicação, para aquele cliente. Bom, espero poder ter te ajudado nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou te responder. E a gente se vê numa próxima. Abraço!